Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Vamos continuar com a nossa catequese a partir do Catecismo da Igreja Católica. Estamos na terceira parte do Catecismo, tratando da vida em Cristo, e no capítulo 3, falando sobre a salvação de Deus, a lei e a graça. Estamos nos últimos programas meditando o primeiro mandamento da lei de Deus: adorarás o Senhor teu Deus e o servirás. E chegamos agora ao número 21-23, que trata do ateísmo. Assim nos diz o catecismo: muitos de nossos contemporâneos não percebem de modo algum esta união íntima e vital com Deus, ou explicitamente a rejeitam a ponto de o ateísmo figurar entre os mais graves problemas do nosso tempo. O termo ateísmo abrange fenômenos muito diversos. Uma forma frequente é o materialismo prático de quem limita as suas necessidades a ambições, ao espaço e ao tempo. O humanismo ateu considera falsamente que o homem é o seu próprio fim e o único artífice e demiurgo de sua própria história. Uma outra forma de ateísmo contemporâneo espera a libertação do homem de uma libertação econômica e social, sendo que a religião, por sua própria natureza, impediria esta libertação, na medida em que, ao estimular a esperança do homem numa quimérica vida futura, o desviaria da construção da cidade terrestre. Então está aí uma definição bastante prática do ateísmo. Primeiramente, o texto está nos falando sobre o demiurgo. Isso aí, na filosofia, segundo Platão, representa o artesão divino, ou o princípio organizador do universo, que, sem criar de fato a realidade, modela e organiza a matéria caótica pré-existente através da imitação de modelos eternos e perfeitos. E, segundo a religião, é o ser intermediário de Deus na criação do mundo, responsável pelo mal que não poderia ser atribuído ao Criador Supremo. Então, isso é uma das fontes do ateísmo. E a segunda fonte que nós escutamos aqui é exatamente a liberação do homem de uma libertação econômica e social, sendo que a religião, por sua própria natureza, impediria esta libertação. E o texto continua nos dizendo o seguinte: na medida em que rejeita ou recusa a existência de Deus, o ateísmo é um pecado contra a virtude da religião. A imputabilidade desta falta pode ser seriamente diminuída em virtude das intenções e das circunstâncias. Na gênese e difusão do ateísmo, grande parcela de responsabilidade pode caber aos crentes, na medida em que, negligenciando a educação da fé e por uma exposição enganosa
da doutrina ou por deficiência na sua vida religiosa, moral e social, se poderia dizer deles que mais escondem do que manifestam o rosto autêntico de Deus e da religião. Muitas vezes, o ateísmo se funda em uma concepção falsa da autonomia humana, que chega a recusar toda dependência em relação a Deus. Contudo, o reconhecimento de Deus não se opõe de modo algum à dignidade do homem, já que essa dignidade se fundamenta e se aperfeiçoa no próprio Deus. A Igreja sabe perfeitamente que sua mensagem se coaduna com as aspirações mais íntimas do coração humano. Então vamos ficar por aqui. Desejo a vocês todos um dia abençoado. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar e sobre todos e todas venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.